Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu sou o Tiago Barbosa Silva, estudante de doutorado da Universidade Federal do Paraná, cuja minha orientadora é Sônia Harasimiv, docente da Universidade Federal do Paraná. Estou aqui para falar sobre aprendizagem baseada em problemas na educação básica, uma experiência no ensino fundamental 2. Então, essa pesquisa, ela tem por problema principal como a Escola de Curitiba, no Paraná, realiza a prática pedagógica frente aos princípios do projeto político-pedagógico e da aprendizagem baseada em problemas, ABP, no ensino fundamental 2. Como objetivo geral, investigar a aprendizagem baseada em problemas, ABP, em contexto de educação básica, frente à prática docente propostas no projeto político-pedagógico da escola, que tem como objetivos específicos identificar os principais conceitos da aprendizagem baseada em problema, segundo os teóricos que já estudaram antes, analisar os princípios da aprendizagem baseada em problema no projeto político-pedagógico, PPP da escola investigada, analisar a organização do trabalho pedagógico dos docentes frente ao projeto político-pedagógico e aos princípios da aprendizagem baseada em problemas. Desta forma, a gente chega na revisão integrativa de literatura, que, de acordo com Alarcão, Cardoso e Celorico, de 2010, argumentam que a revisão de literatura implica a existência de documentos a se trabalhar, o uso de um crivo adequado, filtrar aspectos significativos nos textos, o pensamento, também com o pensamento crítico direcionado para a pesquisa e a apresentação do resultado da análise. Além disso, foram tidos também critérios de inclusão e exclusão, como, por exemplo, os critérios de inclusão seriam artigos científicos que têm foco a grande linha na educação básica, no ensino fundamental e médio, e as maneiras de aplicação da metodologia em sala de aula. E como critérios de exclusão, educação na formação de médicos e enfermeiros, educação no ensino superior ou na pós-graduação, ou na área de engenharia ou disciplinas isoladas. Dessa maneira, depois de todo esse critério, chegamos a 7 artigos científicos e obras selecionadas para a argumentação, a fundamentação teórica dessa pesquisa. Sendo assim, nós passamos a traçar um linear histórico dentro da aprendizagem baseada em problema, começando lá por Vygotsky, com a sua abordagem socio-interacionista, que entende que o estudante, como um sujeito ativo para construir os seus conhecimentos, se apropria de elementos fornecidos pelos professores, pelos livros didáticos, pelas pesquisas realizadas em sala, ou seja, o estudante constrói os saberes por experiências vividas, em que ele seja mediando ativamente essas experiências. E com problemas também trazidos pela vida cotidiana, em que ele está a par e tem um conhecimento prévio sobre isso. Passando por Dewey, o filósofo americano, que sua teoria da pedagogia ativa, ou uma pedagogia da ação, foi um dos mais influenciou também a aprendizagem baseada em problema. O autor preconizava que a aprendizagem deveria surgir a partir de dúvidas ou descontentamentos intelectual dos estudantes, baseado em contextos e experiências reais problematizados por eles, e que a cognição a fim de motivar essas práticas de investigação e de criação de problemas. Barrows trouxe esse conceito, cunhou esse conceito, aprendizagem baseada em problema, e trabalhou muito nas faculdades de medicina nos Estados Unidos e Canadá. Ele, em suas palavras, diz que representa uma metodologia que tem por base a utilização de problemas como ponto de partida para a aquisição e integração de novos conhecimentos, promovendo uma aprendizagem centrada no aluno, usando essa metodologia. DeLilly, nos anos 2000, também acrescenta essa concepção na aprendizagem baseada em problema por uma metodologia de aprendizagem que, por premissa, utiliza as situações problemas como ponto inicial para a construção de novos saberes. E
e os saberes adquiridos por esses estudantes, através de experiências vividas ou de experiências anteriores, que ele já saiba ali também. E Leite e Afonso, 2001, traçaram algumas etapas para a aprendizagem baseada em problema, como a gente pode ver nessa ilustração aqui ao lado. De acordo com esses autores, a primeira etapa seria a escolha do contexto real da vida dos estudantes, a identificação dessa problemática, a preparação da mesma pelos educandos com auxílio do professor, para preparar uma situação-problema, né? Que seria essa segunda, que configura com os estudantes recebendo do professor esse contexto e criando junto essas situações-problemas. Para depois, passa a discussão dessas situações em grupo e se iniciar o planejamento da investigação para a resolução desse problema, que em terceira etapa se dá pelo processo de desenvolvimento dessa investigação, dos recursos disponibilizados, pelo auxílio do professor, que vai sempre guiando, tendo um papel ali de guia, né, durante todo esse processo de investigação, através de leituras, pesquisas pela internet e discussões em grupos também. E, por último, os estudantes elaboram um resumo dessas discussões e reflexões e preparam para toda a turma. Souza e Dourado, 2015, também dissertam sobre esses conceitos e essas etapas em seu artigo intitulado Aprendizagem baseada em problema, um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo. Nele, os autores dialogam com tendências pedagógicas anteriores da ABP e como podem contribuir para um ensino mais eficaz e proveitoso para os estudantes, e eles também propõem uma análise sobre os benefícios e os desafios dessa metodologia, que é a aprendizagem baseada em problema. A metodologia dessa minha pesquisa teve como principal alicerce as ideias de Ludwig André, Lakatos e Marconi, quando dizem que a pesquisa qualitativa é um método de extrema importância, pois possibilita o contato pessoal do pesquisador com o objeto de pesquisa, com um ponto de partida de investigação social para a descoberta da realidade investigada, tendo em vista que o pesquisador se insere no campo de pesquisa com o objetivo de conseguir informações e conhecimento para responder o problema inicialmente. Desta forma, o pesquisador passa a interagir com o objeto de estudo por meio da observação. Também se caracteriza como abordagem exploratória, descritiva e documental. Pois ela também busca proporcionar maior familiaridade com a questão do problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, segundo o Gil, 1999. O estudo exploratório aprimora as ideias e descobre intuições embasadas por uma revisão de literatura. A pesquisa também caracteriza como descritiva, pois tem o objetivo de descrever um determinado fenômeno, descrevendo as etapas realizadas conforme as respostas que os entrevistados foram dando durante o percurso da pesquisa. Sendo assim, a gente chega nos instrumentos de coleta de dados. Foram utilizados questionários semi-estruturados e a roda de conversa. Creswell vem nos relatar que a escolha do instrumento de coleta de dados questionário semi-estruturado trata de um método econômico que assegura o anonimato e possibilita a compilação, comparação e tabulação de respostas. Foram elaboradas perguntas com as questões abertas para permitir aos respondentes transpor suas opiniões e considerações, disponibilizando assim o espaço para comentários e também considerações. E a roda de conversa, como ferramenta de coleta de dados para a pesquisa, tem ganhado mais relevância nas pesquisas sociais e educacionais, devido à dialogicidade crítica desta ferramenta. A partir de um questionamento inicial, os participantes serão convidados a conversar e a relatar e a trocar experiências. No desenvolvimento dos diálogos, que a roda de conversa é uma construção própria de cada grupo. Constitui-se um momento de diálogo por excelência, em que ocorre a interação entre os participantes do grupo, sob a organização do coordenador dessa roda de conversa, dessa roda de diálogos. E foram 20 docentes foram chamados, mas somente 16 conseguiram responder tanto questionário e participar das rodas de conversa.
Aqui temos alguns exemplos de perguntas que foram usadas no questionário e de problemáticas da roda de conversa, como, por exemplo, esta. O que entende por aprendizagem baseada em problema? Descreva com as suas palavras. Esse respondente disse que a aprendizagem baseada em problema é uma abordagem que tem como foco principal desenvolver a habilidade de solucionar problemas por meio de desafio, trabalho e equipes em pesquisa e projetos compartilhados. Neste sentido, temos a figura do professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Isso vem de encontro com todos os teóricos vinham dizendo sobre a metodologia de aprendizagem baseada em problema. Consegue identificar alguns conceitos da BP no projeto político-pedagógico da escola? Quais seriam? Sim, os conceitos da BP são identificados na configuração geral da escola, como, por exemplo, as oficinas de aprendizagem, que levam a uma situação-problema a ser solucionada ao longo do trimestre. Então, esse respondente, ele conseguiu identificar, tanto no PPP da escola, quanto na prática docente, se os conceitos da BP estão ali presentes. Como você avalia o processo de aprendizagem a partir da aprendizagem baseada em problema? Por meio de discussões e análise. A partir do desafio da oficina, eu trago textos, vídeos relacionados que possibilitem a análise dos alunos e permita e dê suporte na resposta ao desafio. Essa resposta culmina numa apresentação final, que os estudantes elaboram, constroem e compartilham com a comunidade escolar. Essa respondente 3 foi bem interessante porque ela faz todo o processo daquelas etapas propostas por Leite e Afonso, inclusive sobre a apresentação e a autoavaliação desta solução perante a comunidade escolar. Reflexão e construção da situação-problema, que guiará a investigação das disciplinas. Isso daqui foi um tópico colocado dentro de uma roda de conversa, e daí um docente trouxe essa seguinte reflexão. Os estudantes precisam decidir juntos como resolver a situação. Por exemplo, há 4 opções para um projeto comunitário. Os alunos devem argumentar por que cada projeto é relevante e escolher um projeto e detalhar a sua implementação. Toda atividade em inglês utilizando conteúdos estudados. Essa escola trata de uma escola bilíngue aqui no Brasil. Então, por isso, todo esse processo também é dado em inglês e em português. E exemplos de prática que os docentes conseguiam perceber centrados nos estudantes, também feito nessa roda de conversa. Estas práticas são centradas nos estudantes, ao passo que exige deles que coloquem em prática seus conhecimentos, habilidades e desenvolvam novos projetos em prol de um objetivo específico. O destino é mas a depender do aluno, os caminhos que levam a ele podem ser os mais variados possíveis. Aqui é bastante interessante porque o professor, ele coloca que ele percebe que tem várias soluções que são interessantes, que abordam diferentes caminhos para chegar a essa resolução desse problema. E considerações finais e reflexões, né? As pedagogias tradicionais e pedagogias inovadoras são opostas ou se complementam? Durante toda essa pesquisa, nós podemos perceber que essas pedagogias, elas se complementam, na verdade, porque em algum momento os professores vão perceber que estão usando um pouco de pedagogias mais tradicionais e vão tentar fazer disso uma aula mais inovadora. Então, a percepção que o docente tem também influencia nessa escolha. Eu não diria que elas são opostas, mas elas se complementam. Afinal de contas, para chegar nessas pedagogias inovadoras de hoje em dia, a gente precisou ter pedagogias tradicionais que fizeram a gente refletir e pensar sobre o fazer docente. Existe uma tendência pedagógica ideal? Como todos nós sabemos, há diferentes maneiras de aprender, e o processo de aprendizado ele se dá em diferentes tempos, de acordo com essas diferentes possibilidades de aprendizagem. Então, não existe uma tendência pedagógica ideal, mas existem tendências pedagógicas que elas vão surtir efeitos e que elas vão ser possíveis de escolha para diferentes aprendizagens, diferentes formas de aprender, tanto do docente quanto dos estudantes. E qual é o legado da pesquisa para a sociedade? Essa pesquisa, ela fez um linear histórico que pôde colocar toda essa historicidade da aprendizagem baseada em problema, documentar e trazer também, comentar alguns benefícios e dificuldades e desafios, né, que se apresenta essa aprendizagem baseada em problemas.
Agradeço a atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail para algum contato, alguma dúvida que estiverem, e muito obrigado pela participação. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.